Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças. Tudo bem com vocês? Tia até por aqui. Eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma história? Mas antes de dar play nesse vídeo aqui, você precisa assistir a história anterior. Você já assistiu? Então pode continuar. Caso você não tenha assistido, volta lá para você entender tudo das próximas histórias, tá bom? Vamos orar para começar a nossa história? Vamos? Então coloca a mão no coração e repete assim comigo. Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por cuidar de mim e obrigado pela minha família. Em nome de Jesus, amém! Vamos lá para mais uma história? Hoje as imagens da nossa história vão aparecer nesse cantinho aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre Jesus. Jesus no templo. Você sabia que Jesus já foi uma criança como você? Isso. E quando Jesus era criança, o pai e a mãe dele, Maria e José, sempre, todos os anos, iam até Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. E eles iam até Jerusalém. Eles moravam um pouco longe, então eram alguns dias de caminhada. Mas eles iam todo ano. E quando Jesus fez 12 anos, Jesus também foi com eles. Que legal! Eles foram fazer uma viagem em família. Chegando lá, fizeram todas as comemorações e Maria e José vieram embora. E eles não tinham ido sozinhos, eles tinham ido com um grupo de amigos. Voltando embora, depois de caminhar quase que um dia inteiro, né, de volta para casa, eles repararam que Jesus não estava ali com eles. E eles começaram a procurar entre os amigos, para ver se Jesus estava com alguém ali, brincando por ali. Gente, não acharam Jesus. E agora? Onde Jesus tinha ficado? Em Jerusalém. Então eles tinham que voltar, gente. Voltaram correndo. E, gente, imagina, muitas pessoas iam para essa festa para fazer a comemoração em Jerusalém. Pensa quantas pessoas não tinham nessa festa. Foi fácil, será, achar Jesus? Maria e José demoraram 3 dias para achar Jesus. Sabe onde acharam Jesus? No templo, na igreja. Ele estava no templo com outras pessoas muito mais velhas que ele, conversando e falando, estudando da palavra. E todas as pessoas que viam Jesus e as respostas dele achavam ele muito inteligente. E Maria e José também ficaram impressionados com a sabedoria dele. Maria e José perguntaram assim: filho, por que você fez isso com a gente? A gente ficou morrendo de preocupação quando a gente não achou você. E Jesus olhou para eles e falou assim: onde mais eu estaria se não na casa do meu pai? Jesus é filho de Deus e ele estava lá aprendendo mais de Deus. Então, depois de acharem Jesus, eles pegaram Jesus e voltaram para casa. E Jesus sempre era obediente. Então ele voltou com Maria e José, obedecendo. E cada vez que ele crescia mais, ele ia crescendo tanto em tamanho, quanto em graça e sabedoria. Que incrível! Jesus era uma criança muito sábia. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que a gente pode aprender com essa história? Jesus era uma criança, mas mesmo assim buscava saber mais sobre Deus, conhecer mais. Tanto que ele foi para onde? No templo. Ele poderia ter ido ficar jogando bola no meio da rua, ele podia ter ficado brincando ou só andando por Jerusalém? Poderia, mas ele escolheu ir aprender mais sobre Deus, sobre o Pai dele, que é nosso Pai também, que é Deus. Gente, e quando Maria e José chamaram ele para ir de volta para casa, Jesus começou a reclamar, falar: não quero, vão depois, se jogou no chão e fez birra? Não, a Bíblia diz pra gente que Jesus obedeceu e foi com eles para casa e sempre obedecia os seus pais. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você tem obedecido os seus pais? Não precisa me responder, só pensa aí na sua cabeça. Você tem obedecido mesmo os seus pais?
Ou você sempre tenta fazer eles mudarem de opinião, sempre faz uma birrinha antes deles dizerem não ou sim, você fica muito chateado, às vezes fica meio irritado, né? Às vezes acontece, mas a gente não pode deixar isso acontecer sempre. Nós temos que ser crianças obedientes, e obedientes a todo mundo. Ai, eu vou obedecer só ao meu pai e à minha mãe? Não, tem que obedecer o vovô, a vovó, todo mundo que cuida de você na sua família, as professoras, as pessoas mais velhas, o pastor, as tias do culto infantil. Nós temos que obedecer a todo mundo. Que maravilhoso. Então, se você quer ser uma criança mais obediente daqui pra frente, eu convido você a colocar a mão no coração e fazer essa oração comigo, tá bom? Senhor, me torna mais obediente. Me torna mais obediente aos meus pais e aos responsáveis, a todos aqueles que cuidam de mim. Que eu seja uma criança obediente. Em nome de Jesus, amém! Isso aí, crianças. Você seja uma criança obediente daqui pra frente, tá bom? Vamos pra nossa atividade? Hoje a nossa atividade é um pouco diferente. Vão ser algumas perguntas e respostas. E no final, quero que vocês façam um desenho sobre a última pergunta, tá bom? Primeira pergunta. Elas vão aparecer aqui no canto da tela, tá bom? Você pode copiar ou só colocar o número da pergunta e responder na frente. Combinado? Primeira pergunta. O que Jesus ficou fazendo no templo enquanto seus pais viajavam de volta? Responda. Segunda pergunta. Por que é importante obedecer? Terceira pergunta. Como você pode demonstrar sua gratidão pelo cuidado recebido de seus pais ou responsáveis? Nessa terceira pergunta, você vai responder como você pode mostrar mais gratidão. Vou dar uma dica pra vocês. Lavando a louça, ajudando nas tarefas de casa, sendo obediente, sendo bem educado e sendo gentil. É uma dica pra vocês, hein? E vocês também vão desenhar os responsáveis de vocês. O pai, a mãe, quem é que cuida de você na sua casa? Você também vai desenhar, tá bom? Espero vocês para a próxima história, crianças. Tchau!